Fala Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma noite na Palavra de Deus. Hoje, uma sexta-feira, hoje nós estamos com uma palavra grandiosa que está no livro do profeta João, evangelista João. Então é uma palavra que vem ao nosso encontro de fé. Uma palavra de cura e libertação, uma palavra onde nós podemos receber essa palavra e, se acreditarmos e termos fé, nós vamos ser curados em nome de Jesus, porque é só Ele, somente Ele, para curar e fazer milagres. A palavra diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamados Bezata, Betesda em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Estas são as palavras da salvação. Amado Pai, soberano, diante dessa palavra, Senhor, o Senhor nos dê a direção para termos entendimento, para levarmos essa palavra de forma simples e concisa a cada coração, a cada enfermo, Pai, que receber essa palavra, que possa ser introduzida, que possa ser inserida no teu coração e fazer milagres, prodígios e sinais, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Olha a grandiosidade desta palavra. A palavra começa assim: depois disto. Olha só, depois disso. Será o que aconteceu antes disso, depois disso? E a gente vem olhando, representando a palavra. Ele fala: nossa, mas depois disto? Por que depois disso? Não poderia ser antes disso? É isso que me intrigou nessa passagem. Porque é tantos milagres, é tantas coisas que aconteceram. Jesus, ele cura o filho do rei, só com a palavra. Meu filho está morrendo, chega o rei. E o rei diz para ele assim: e agora? O que eu faço? E Jesus fala: pode ir. E só de um modo de Jesus falar para ele, ele acreditou. Ele teve fé e foi embora. Deixou Jesus. Depois ele vem falando do seu testemunho. Que o testemunho dele tem que ser verdadeiro. Que o Pai, ele dá testemunho. E cada vez que ele vê as coisas acontecendo, depois tem o sinal do pão, da partilha. E a gente vai vendo as coisas acontecendo. Só que quando nós alimentamos a nossa fé em Cristo Jesus,
nós aumentamos a nossa confiança. E quando chega essa palavra, quando desceu essa palavra ao meu coração, eu falei, eu preciso colocar essa palavra. Porque havia uma festa entre os judeus. Imagina, ele não poderia ter parado na festa? Mas não, porque Jesus, ele tinha algo a fazer, ele tinha algo a mostrar, ele tinha que descer a Jerusalém, subir a Jerusalém e fazer com que as pessoas entendessem os seus milagres, entendessem o poderio de Deus na sua vida. Então ele que tinha que descer, só que antes ele tinha que passar pelos pórticos das ovelhas, porque era ali que havia grande concentração de pessoas, é ali que havia algo que não tinha cabimento de tanta coisa que estava acontecendo ali. Então ele falou, peraí, eu tenho que descer. E lá havia esse grande tanque, aonde estudiosos falavam que descia um anjo naquele tanque. Só que o meu entender da palavra de Deus, Jesus, ele tem poder no céu e na terra. Então, se ele está passando pelo lugar, o anjo seria maior do que Jesus, sim ou não? Então, não havia necessidade daquele anjo descer naquele dia. E Jesus, ele coloca isso em questão. Os milagres, eles foram realizados através do quê? Dentro da onde? Desse pórtico, Betesda. Só que chamava-se uma casa de misericórdia. Só que muito conhecido em Jerusalém. Aquele lugar era um lugar que iam tanta gente, como já foi citado. Tinha coxo, tinha cego, tinha aleijado, tinha tudo ali. Todo tipo de enfermidade havia ali. E o tempo todo, aquelas pessoas ficavam ali conversando, debatendo, falando. E as oportunidades iam acontecendo. E aquele coxo estava ali. Só que ele estava ali há quanto tempo? Há 38 anos. E há 38 anos ele passava por esses problemas. Só que a multidão de enfermos que frequentava ali naquele lugar, eles buscavam algo que somente quem pode dar é Cristo, que era a cura. Imagina, não tinha outras pessoas que fossem ali naquele local para buscar outro tipo de coisa, a não ser a cura. E às vezes nós vamos para a igreja em busca de quê? Em busca de cura. Nós não vamos em busca do Senhor da cura. Nós não vamos em busca a quem vai nos dar a cura. E é isso, e essa passagem, ela vem para o nosso coração, porque a partir do momento que aprendemos que nós temos que ir à igreja em busca do Senhor da cura, nós vamos ser curados, nós vamos ser restaurados pelo poder do teu sangue. E é isso que vem falar essa palavra para nós essa noite, nessa noite de sexta-feira. O primeiro que entrasse dentro desse tanque era curado. Imagina, qualquer enfermidade que tivesse. Imagina, você com a nossa enfermidade e nós estamos ali na fila. E nós não temos dinheiro, nós não temos nada. Nós temos o quê? A força de vontade. A palavra diz que aquele homem tinha coragem. Porque ele estava ali há 38 anos esperando alguém carregasse ele. Analisamos assim. E se cada dia ele fosse um pouco, ele não chegaria perto? E aí a hora que desce o mover das águas, ele se jogava. E por que ele não foi?
E por que que ele não foi? Essa é uma das perguntas que nós devemos fazer para o nosso entendimento. Porque todos que pulavam era curado. Qualquer enfermidade. E hoje, você quer ser curado da sua enfermidade? Ou está esperando alguém te jogar no tanque? Olha aí as perguntas. Portanto, era um lugar repleto de multidão. O agito das águas faziam com que aquele que entrasse no tanque seria curado. Não era necessário ter fé. O importante era quem era o primeiro. Então, vamos analisando esse entendimento. Se não precisava ter fé, era só se jogar na água, por que que ele não foi? Por que que ele não foi arrastando até lá? E ali haviam religiosos que administravam tudo. Ali havia pessoas que estavam no controle de tudo. Não era de qualquer jeito. Tipo, quem tivesse uma condição melhor financeira ficava em pontos estratégicos. E como acontece nos dias de hoje? Às vezes, você vai na igreja, o que acontece? Tem as pessoas que ficam nos lugares estratégicos. Não é assim? Ou na sua igreja não é assim também não? Então, mas qual que era o objetivo disso? Não é a cura? Não é ir na igreja para ter cura? Então, para que sentar nos primeiros lugares? Para que estar nos primeiros lugares? A própria Bíblia diz, primeiramente, quando você for numa casa, você senta atrás. Seja o último, para que o dono da casa te chame. Porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É a palavra de Deus falando conosco. Mas quem não tinha condições financeiras ficava para trás, ficava afastado, distante do poço. E às vezes nós vamos num lugar, no templo, na igreja, em busca da cura, sim, mas não pelo Senhor da cura. E às vezes a gente ficamos atrás, porque na frente já está tudo lotado. Porque aquelas pessoas que estão na frente, elas querem serem percebidas, querem ser aceitas, querem ser vistas. E não é assim, porque Deus, ele habita dentro da igreja, então ele está em todo lugar. Não precisa você sentar lá na frente para se aparecer no televisor, sentar lá na frente para poder estar mais próximo do Padre. Não precisa disso, porque a cura vai acontecer em qualquer lugar que você esteja. E de repente, os primeiros que entravam eram curados. E a multidão que estava ali, todos ficavam sem cura, porque o tanque não cabia tanta gente. Então, não eram muitos que ficavam curados, eram poucos que ficavam curados. Aí a pergunta é que, nesse período de entra e sai, de pula, não pula, a cura física, ela só vai acontecer se você realmente abrir seu coração para essa cura acontecer na sua vida. Não tem como não ter uma cura física se não tiver a abertura do coração. Não tem como eu falar levanta-te e anda, sabendo que você não tem fé. É isso que Jesus traz nessa palavra para nós. Não havia um encontro com Deus. Aquelas pessoas estavam ali em busca de algo que acontecia. Não era Cristo. Não era algo que eles falavam, ah não, eu vou porque eu vou ser curado. Não, eles vão porque eles falavam, eles já tinham visto acontecer e eles queriam que acontecesse com ele naquele lugar. Ali havia apostadores. Imagina, pessoas que apostavam para ver quem chegaria primeiro e quem seria curado. Mas quem
estava próximo do tanque é que ganhava. Os apostadores não iam apostar naquelas pessoas que estavam longe. Ele falava, peraí, eu não vou apostar naquelas pessoas, que as pessoas não vão chegar. E é isso que acontecia. Mas nesse dia, como hoje, Deus pode chegar na sua enfermidade, através dessa grandiosa palavra. Deus, nesse dia, Ele chega na porta, Ele chega no tanque de Betesda, Ele chega na porta da sua casa, Ele chega no leito de hospital, Ele chega na porta do cárcere, Ele chega na porta da onde você estiver. Ele chega para mudar a forma de cura, para mudar o sistema, para mudar o que já foi colocado, para mudar o jeito de ser curado. Hoje ele chega através de quê? De vestes brancas, andando para mostrar para você que ele veio para poder fazer milagres, prodígios e sinais. E você, não importa se você tenha dinheiro ou se você não tenha dinheiro, não importa as suas condições financeiras, não importa o jeito que você está, não importa a enfermidade que você tem, mas eu estou falando para você hoje em nome de Jesus, como ele vai chegar na sua casa, na sua enfermidade e fazer a sua cura. Porque é ele que é os médicos dos médicos. É ele que vai curar. É ele que vai fazer a restauração. A história desse homem é uma história especial. É uma história de uma pessoa que era paralítica. É uma história de um homem que estava tentando buscar essa cura. É uma história de um homem que era enfermo há 38 anos de idade. Mas ele era perseverante. Ele era perseverante. Que todas as vezes que balançava a água ele ia. Todas as vezes que balançava a água ele ia. Imagina, 38 anos fazendo isso. Mas ele tinha algo que eu e você não tem. Que é a certeza que um dia ele seria curado. E quando nós colocamos essa palavra em nosso coração de certeza, essa palavra ela tem que vir com o agrado da fé. É acreditar, é crer que existe um Deus e que ele pode fazer milagres. E esse homem tinha. Ele tinha certeza, e toda vez que balançava as águas ele estava lá. Toda vez que balançava a água ele estava lá. Imagina se arrastando por aquele lugar e aquele povo apostando. Ele não vai chegar, ele não vai chegar, ele não vai chegar. Mas ele ia, ele queria, ele tinha certeza que ele ia conseguir. Imagina a história desse homem. Imagina a história desse homem. Quanto tempo ele não ficou enfermo? Quanto tempo ele não ficou ali paralítico? Paralítico, passando necessidades, recebendo esmola. Chego a pensar que aquele homem ele não queria essa cura, mas sim a esmola. E quantas pessoas às vezes não quer a cura, só quer a esmola. O semáforo está tudo cheio. Pessoas dependentes químicas, pessoas enfermas, pessoas que estão ali. Para quê? Porque não querem ser curado. Ele prefere as esmolas. Ele prefere passar as necessidades, passar frio, mas ele não quer a ajuda de Deus. Ele quer a esmola. Eu chego a pensar que aquele paralítico, ele só queria a esmola. Imagina a história desse paralítico. Ele ouviu falar de milagres. Muitas pessoas que estavam ali já ouviram falar de milagres, mas nunca ele pensou
que o Senhor do milagre ia até ele. Nunca ele teve esse pensamento, que o Senhor do milagre chegaria até ele. E hoje, esse Senhor do milagre, ele pode chegar até você. Ele pode chegar até a sua casa. Ele pode chegar a alguém da sua família. Ele pode chegar porque você já ouviu falar de milagres. Você já ouviu falar que Deus, ele faz, ele cura, que ele restaura, que ele edifica as casas. Mas tem pessoas que já são acostumadas com a sua enfermidade. Tem pessoas que já acostumaram com a sua enfermidade, já não quer mais cura. Já pegou, já acostumou, já não tem mais vontade. Tem pessoas que já não tem mais vontade de andar, tem pessoas que não têm vontade de enxergar, tem pessoas que já não têm mais vontade de comer, porque já acostumou com a sua enfermidade. Mas esse homem, ele presenciou muitas curas naquele lugar. Esse homem, ele presenciou pessoas indo lá sem andar, paralítico, e voltando andando. Ele já apareceu aquelas pessoas indo lá, passando por aquele homem, precisando de necessidade. Ele passou, falou, não, pera, ele vai ser curado, e foi curado. Aquelas pessoas já eram cegas, eles vinham enxergando, dando glória. Então, aquele homem, ele presenciou muitas coisas. Surdos que chegaram, passaram, pularam lá, voltaram ouvindo. Imagina quantas curas esse homem não presenciou. Quantas curas esse homem não presenciou. No início, algumas famílias, amigos, parentes, levavam ele até esse lugar. Pegavam ele, colocavam ele e levavam, mas chegava lá, não dava tempo. Muitos amigos, muitas pessoas, e tem muitas famílias que estão fazendo isso até hoje com seus filhos. Muitas famílias estão fazendo isso até hoje com os seus pais, com as suas mães. Estão levando nos hospitais, estão levando para ser curado numa clínica de recuperação, estão levando porque acreditam que eles vão ser curados. Acreditam que eles vão ser curados. Mas chegou uma hora que esse homem, agora, ele está sozinho. E quantas pessoas já não foram ajudadas, quantas pessoas já não foram colocadas diante de um lugar para ser curado, mas hoje estão sozinhos. Sabe por quê? Porque as famílias e os amigos, eles vão até a hora que eles se cansar. Se você realmente quer ajuda, você tem que procurar o médico dos médicos, que é Cristo. É só Ele que vai te ajudar. Só Ele que não vai te deixar ficar sozinho. É só Ele que está na sua vida. Às vezes você está achando que a sua família vai te ajudar. Às vezes você está achando que os seus irmãos vão te ajudar. Às vezes você está achando que alguém vai te ajudar. Não, olha só para você ver. Este homem, ele ele presenciou muitas curas. Mas só que é o seguinte. Mas agora ele está sozinho. Ele já não tem mais ninguém. Ele está caminhando sozinho há 38 anos. 38 anos ele está sozinho. A família vai estar com você, vão te ajudar, mas se você não quiser, você vai ficar sozinho. Não tem como. Já não é mais obrigação. A família só vai te ajudar se você quiser. Olha que direção.
não conseguia receber os milagres, mas nunca desistiu, nunca desistiu. Nunca será curado. Imagina quantas pessoas já não tinham falado isso para ele. Nunca você vai ser curado. Você está sozinho. Você não tem dinheiro. Você não tem ninguém. Você é um imundo. Você não toma banho. Você é um peso para nossa família. Você é um peso para nós. Quanta humilhação esse homem não teve? Quanta humilhação esse homem não teve? Mas ele nunca desistiu. Nunca desistiu. Ninguém confia mais em você. Ninguém confia mais em você. Como ninguém mais confiava naquele homem. Aquele homem, ele já estava pronto a desistir. Ele já estava pronto a desistir. Ele falou: eu vou embora. Não aguento mais. Não tenho como ser. Quem é você? Muitas pessoas falam: quem é você? E quantas pessoas estão dizendo isso para você? Quem é você? Você não é ninguém. Vai embora. Vai procurar outro lugar, vai procurar outra vida. Tem pessoas que falaram até assim para você: você vai morrer. Essa é a realidade. Você vai morrer. Mas qual era a resposta daquele homem? Qual era a resposta daquele homem? Eu ainda vou chegar no tanque. Eu ainda vou chegar no tanque. Essa era a resposta dele. Ele tinha convicção. Eu ainda vou chegar no tanque. E ele tinha mais convicção ainda, que ele falava: eu vou sair andando daquele tanque, porque eu creio. Imagina. Aquele homem, o tamanho da fé daquele homem. Era grande, sim ou não? Havia muitos enfermos naqueles lugares. Somente aquele homem, imagina aquela multidão que tinha de pessoas, ricas, financeiramente boas, pobres, enfim. Mas somente aquele homem chamou a atenção do mestre. Somente aquele homem chamou a atenção de Jesus. Somente aquele homem fixou os olhos no Jesus, porque ele já tinha visto falar. Então somente ele mostrou, ele entregou o seu coração verdadeiramente para Jesus. Lembra? Depois disto, ele estava deitado em sua cama. Ele estava prostrado na sua cama, sem força. E hoje você pode estar sem força para poder levantar da sua cama. A sua cama, que eu digo, é espiritual. A sua cama, que eu digo, é de tristeza. A sua cama, que eu digo, é de algo que aconteceu na sua vida. A sua cama, que eu digo, é de um leito de hospital, sim. A sua cama, que eu digo, é dentro de um cárcere privado, aonde você está preso. A sua cama, que eu digo, e às vezes é a depressão aonde te aprende. Às vezes você está num leito que somente você tem a força, somente você tem esse poder de querer sair, de poder chamar a atenção de Jesus. Olha a pergunta de Jesus para esse homem: queres ficar curado? E olha o que Jesus pode estar falando para você nessa noite: queres ficar curado? Queres ficar curado? Olha só.
o que Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite. Essa pergunta é clara. Essa pergunta é para mim e para você. Essa pergunta não é para outra pessoa, não. Essa pergunta é para mim e para você que vai escutar essa live, que vai estar ouvindo essa live nessa noite. Muitas pessoas já não estão mais dentro de casa porque hoje é final de semana. Muitas pessoas já caminharam para poder fazer sua festa. Muitas pessoas já estão longe viajando para o final de semana, mas não importa. Uma hora você vai ter que parar para escutar essa live. Você vai parar, porque aquele homem, ele estava ali há 38 anos de idade. Aquele homem queria algo, aquele homem ele queria mudança, aquele homem queria algo grandioso, que era apenas andar ou ser jogado dentro daquele tanque. E ele falava: eu não tenho homem nenhum, porque a minha família já foi embora, meus amigos já foram embora, eu não tenho mais ninguém. Toda vez que o anjo desce ali, ou que faz o moinho acontecer ali naquelas águas, o balançar das águas, eu não tenho ninguém que me leve lá. E vai chegar um momento que não vai ter ninguém mais para te levar. Não vai ter mais ninguém para te levar. Sabe por quê? Você está tendo oportunidades, você está tendo direção, você está ouvindo a palavra de Deus batendo na sua porta, mas ainda você não está acreditando. E aquele homem, ele falou: eu não tenho homem algum, que toda vez que a água é agitada, eu preciso chegar lá, mas eu não tenho ninguém para me levar. E vai chegar um momento que você vai estar sozinho. Vai ter um momento que nós vamos estar sozinhos. Não vai ter ninguém para nos levar. Toda vez que eu chego, desce outro primeiro e vai no meu lugar. Toda vez que eu estou perto, desce outro lá no meu lugar. Toda vez que estou na metade do caminho, já chegou outro no meu lugar. Mas eu não vou desistir. Era a fé que ele tinha. Eu não vou desistir. E de repente, imagina um homem que era educado, um homem que lembrava de Jesus. Lembre-se, ele não conhecia Jesus, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar. Por quê? Quantos milagres Jesus já tinha operado? Então ele já tinha ouvido falar. Mas ele chama a atenção quando ele diz Senhor. Quando ele diz Senhor. Uma forma educada, uma forma de respeito, uma forma de reconhecimento, uma forma diferente para chamar alguém. É só entender, ele reconheceu Jesus, que era alguém importante. Ele reconheceu, ele ouviu falar de Jesus, mas nunca tinha ouvido Jesus, mas ele foi com respeito. Ele começou a explicar para Jesus, ele começou a pregar para Jesus, falando a situação da vida dele. E de repente, Jesus, ele chega com aquele olhar de misericórdia. E hoje você pode também dizer para Jesus qual é a sua limitação. Porque aquele homem, ele era limitado de fazer quase todas as coisas. Ele era limitado de andar, ele era limitado de fazer isso, ele era limitado de fazer muita coisa. E hoje você pode dizer para Jesus qual é a sua limitação. Qual lugar, qual direção, qual parte do seu corpo precisa ser curado? Qual parte que limita você a chegar até Jesus?
Ninguém mais notou a presença de Jesus ali naquele lugar. Era somente ele. Porque as pessoas, aquela multidão, ela estava interessada em quê? A pular dentro daquele tanque, a entrar dentro, mergulhar dentro daquele tanque, porque eles acreditavam que ia descer um anjo ali, que ia fazer com que aquela água se movesse. Eles acreditavam que era um anjo que descia ali, para poder fazer o quê? Para mexer aquelas águas, para aquelas pessoas ser curadas. Imagina quantos milhares de pessoas estavam ali. Milhares de pessoas estavam ali. Só que Jesus fala: a partir de hoje é eu que desço em Betesda, é eu que desço nessa casa, é eu que desço nesse lugar, é eu que desço aqui hoje para mudar a história, para mudar a história desse tanque. Porque eles estão esperando algo que é eu que dou, não é ele que dá. E Jesus desce, e somente aquele homem tem olhos para Jesus. Somente aquele homem tem o olhar fixo em Jesus. Porque o Jesus dá ordem hoje para aquele homem. Hoje Jesus dá ordem para aquele homem, porque Jesus disse: anjo, você hoje não precisa descer. Hoje quem balança as águas, quem faz o milagre nas águas sou eu, porque é eu que comando o céu e a terra. E hoje eu faço diferente. Jesus é que dá ordem no céu e na terra. E hoje ele muda a nossa história. Ele diz para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Levanta-te, pega o teu leito e anda. Nós vamos entender essa mensagem de Jesus. Logo aquele homem ficou são, ficou curado, tomou o teu leito e andava, e aquele dia era sábado. Olha o que João diz para nós. Hoje ele está dizendo para a sua enfermidade, a minha enfermidade, os nossos problemas: levanta-te, pega o teu leito e anda. Ele está falando para você com espírito de depressão: levanta-te e anda, pega o teu leito e anda. Ele está falando para a sua ansiedade: levanta-te, pega o teu leito e anda. Ele está falando para a sua enfermidade: levanta-te, pega o teu leito e anda. Eu não sei qual fase da sua vida você está passando por necessidade. Eu não sei qual direção você tem tomado, mas hoje Jesus desce na palavra e fala: levanta-te, pega o teu leito e anda. Ele está te dando uma ordem. Ele está mostrando para você que é Ele que toma conta da sua vida. Ele está mostrando que é Ele que está na direção. Não tem como você mudar esse caminho. Todos estavam esperando por aquele homem que chegou. Olha só, o dia mais esperado daquele homem. Todos estavam esperando o dia da graça. E hoje o corpo dele foi curado. E hoje pode ser o nosso dia. Hoje pode ser o nosso dia. Primeira coisa, ele diz: levanta-te. Olha só a ordem que ele dá. Primeira coisa, ele fala: levanta-te. Imagina ele chegando para mim e para você hoje.
e falando: levanta-te. Você estava paralisado, perdeu as forças para andar. Não tem, os sonhos já tinham acabado. Não tem mais sonhos, não tem mais projetos, não dão mais frutos. Você já enterrou os seus talentos, os seus dons. E Jesus, ele está dando essa ordem para você. Não vai mais na igreja. Já não tem mais força nenhuma. Ele está dizendo para você hoje, em nome de Jesus: levanta-te. Essa é a ordem dele. A sua vida, a minha vida, a nossa vida pode mudar hoje, se nós quisermos. É só nós entendermos essa primeira parte: levanta-te. Saia depressão, saia ansiedade, saia problemas financeiros, saia problema psicológico, saia problemas psicóticos, saia vícios, ordenança, sai tudo, levanta-te. Levanta-te. Saia da cisterna, saia da caverna, saia do lugar aonde o demônio te colocou, saia. Ele está falando: levanta-te, levanta-te, creia. Você tem muito para fazer para Deus. Somente você sabe aonde você esteve. Somente você sabe o que você passou. Somente você sabe os lugares que você esteve. Somente você sabe o lugar aonde Deus te colocou. Mas hoje Deus está falando para você: levanta-te. Olha a ordem que Ele está te dando. A segunda ordem, Ele está falando: toma o teu leito. Toma o teu leito. Toma o teu leito. E de repente, ele pega a sua cama, coloca debaixo dos braços. E ele vai. Imagina, ele vai para o trabalho. Lá está ele, com o seu leito embaixo do braço. Ele vai para a igreja. Lá está ele, com o leito embaixo do braço, com a cama embaixo do braço. Ele vai na feira. Lá está ele, com o leito embaixo do braço. Ele vai no supermercado, lá está ele, com o leito embaixo do braço. Pegue o seu leito. Sabe por que ele está falando? Olha aqui, vai, leva as suas lembranças. Você ficou 38 anos aqui parado, esperando o mover das águas. Você teve família, você teve irmãos, você teve tudo, todo mundo te ajudou, mas agora você está sozinho, é você e você. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que lembrar que quem está te curando sou eu, Jesus Cristo. Então eu estou te dando essa ordem para você: leve, e leve também as suas lembranças, mas primeiro vai testemunhar o que eu fiz na sua vida. É isso que Deus está falando para nós. Olha só que grandiosidade. Toma o teu leito. Você teve por tanto tempo desse jeito. Você esteve o tempo todo caminhando, arrastejando. Estava ali o tempo todo, era 38 anos, mas agora eu estou te dando a oportunidade para você se levantar e mostrar para aquelas pessoas quem é Jesus, mostrar para aquelas pessoas quem fez o milagre na sua vida, mostrar para aquelas pessoas que você não dependeu dela, mostrar para as pessoas: agora você é você e você. Ah, deixou irmão, deixou parente, deixou família, deixou tudo. Não, você pode deixar tudo, mas não pode deixar Jesus de lado.
É Jesus que está no centro da sua vida. E as pessoas estão indo na igreja, estão indo lá em busca do primeiro lugar para sair na televisão. Pessoas estão indo para o padre ficar vendo. Pessoas estão indo para ser percebido dentro da igreja. Pessoas estão indo para poder mostrar que está fazendo o trabalho de Deus. Mas na verdade estão indo lá por causa de status. Estão indo lá por causa de quê? Eu quero aparecer na televisão. Não, mas eu quero ser isso. E você ainda está levando o leito. Sabe por quê? Porque o leito não vai sair de você se você não sair do leito. Coloque Jesus na sua vida e vai mostrar o seu testemunho, o que ele fez por você, o que ele está fazendo por você e o que ele vai continuar fazendo por você. É isso que Deus está falando. Ele está dando uma ordem. Não é tudo do seu jeito, é do jeito de Jesus Cristo. E aí você está com medo de voltar para poder mostrar para Deus o que ele fez. Olha o que ele está falando. Um paralítico, quando é curado, quer continuar empurrando a sua cadeira de roda? Imagina. Eu fui curado, então eu vou ficar empurrando a minha cadeira de roda. Eu fui curado da perna, então eu não preciso mais da minha muleta, vou ficar andando com a minha muleta. Quem quer fazer isso? Uma pessoa que usa muleta, quando é curada, quer continuar carregando a muleta? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Quem quer ficar mostrando o seu passado? Quem quer saber do que aconteceu? Agora é o momento de você começar a ir para frente. Jesus pede: carrega o seu leito, para nunca mais esquecer da onde eu te tirei, da onde eu posso te tirar. É isso que ele está falando. Jesus só quer mostrar para aquele homem da onde ele saiu, da onde ele estava, e agora Jesus está falando para ele: vai embora, pega o seu leito, pega o seu leito. Mas nunca esqueça de quem você era e o que Deus fez na sua vida. Porque você tem que deixar de ser leproso. Tem que deixar de ser leproso. Recebeu a graça, agora volta para agradecer. Reconheça o milagre que Deus fez na sua vida. Não é do homem que fez, não, foi Deus que fez. É Ele que faz, é Ele que vai continuar fazendo, é Ele que fará todas as coisas. A cama representava o testemunho de vida. A cama é o testemunho de vida. A partir daquele momento, pregue as minhas maravilhas. A cama é para você entender por que você está levando ela, por que você está cuidando dela. Porque foi de lá que eu te tirei. É isso que Jesus está falando. Leva a palavra de Deus, seja testemunho das minhas obras. Seja testemunho aonde você for. Eu vou no bar, vai ser testemunha. Eu vou no baile, vai ser testemunha. Vai ser testemunha aonde eu te mandar. Aonde você for, você vai ter que ser testemunha. Ele não está falando para você não se divertir. Ele não está falando para você não ir fazer uma festa. Ele não está falando isso. Ele está falando que é para você ir e ser testemunha dele. Aonde você for. É isso que ele está falando. E às vezes as pessoas querem interpretar de outro sentido. Está falando: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer. Você não é santo, não. Você não é santo.
Aí você vai no grupo de oração pregar, você não pode falar a verdade, porque vai machucar a irmãzinha ali de 48 anos que está no grupo de oração. É outra paralítica que está ali. É outra paralítica que está ali. Até agora não pegou a cruz dela. Até agora não pegou o leito dela. Então você tem que ir, tem que maquiar a palavra de Deus. Sabe por quê? Senão você não prega no meu grupo. Quem está pedindo para pregar no seu grupo? Tem que falar a verdade, vai falar a palavra aqui, ó. É Bíblia, é aqui, é a palavra de Deus que nós falamos. Nós não vai falar de qualquer jeito, não. É a palavra de Deus. É isso que Deus está falando. Aí as pessoas não entendem. As pessoas acham que a graça é assim, que a graça é assado. Não, a palavra de Deus ela tem que ser pregada de forma precisa. É isso que Deus fala conosco nessa noite. Do mesmo jeito que Ele está falando, que Ele falou com esse coxo que estava ali há 38 anos, o paralítico. Não, pois é Deus que faz as obras e milagres. É Deus que vai continuar fazendo as obras. Da mesma forma é conosco. O que seria da nossa vida se não fosse Deus? O que seria da nossa vida se não fosse Deus? A misericórdia dele por nós, morreu por cada um de nós na cruz. Transfixou aquela lança nele, jorrou água e sangue, a sua misericórdia, mostrando que ele é a água viva, que ele é o pão vivo, mostrando tudo para nós, e ainda não entendemos que a graça é só nele, não é no homem. Nós não entendemos isso ainda. E aí as pessoas vão na igreja. Quanto tempo você está indo na igreja? Você não vê milagres, não vê prodígios, não vê nada. Por quê? Porque não tem oração. Grupo de oração tem que ter oração. Começo, meio e fim. Aí vai ter milagre. Aí vai voltar o Pentecoste. Aí vai voltar a graça acontecer dentro dos grupos de oração. Grupo de oração tudo vazio. Sabe por quê? Porque estão falando da vida. Estão falando da vida como ela é, não falando da vida de Cristo. Quando a gente começar a pregar Cristo no grupo de oração, as igrejas vão começar a encher. Sabe por quê? Porque vai falar a verdade. A verdade dói, mas ela cura. A verdade ela dói, mas ela cura. A verdade dói, mas ela restaura, ela transforma. É isso que tem que acontecer nos grupos de oração. Não é pregador chegar e ficar passando maquiagem. Não é isso. Pregador tem que pregar Bíblia, pregar a palavra de Deus. Olha que a grandiosa dessa palavra de João falando conosco. Abra a sua boca, fale do amor de Deus. Abra a sua boca, conte as maravilhas de Deus. Abra a sua boca e fale as coisas que Deus fez na sua vida. Quantos milagres aconteceram, mas dentro da palavra de Deus, dentro da palavra. Mas seja alegre, para onde o Senhor vai te levar. Você pode ter momento de tristeza, olha só, você pode ter passado vergonha, você pode ter passado decepção, você pode ter passado por momentos de dificuldade, mas você continue alegre, porque as pessoas querem te derrubar, mas Jesus, ele te levanta. Ele está falando, levanta-te, pega o teu leito. É isso que ele está te dando, essa ordem. Não importa as pessoas, fale do amor de Deus, conte as maravilhas, testemunhe a sua vida, os seus gestos, as suas ações, mas testemunha quem? Jesus Cristo, não é o homem. Não é para testemunhar o homem, é para testemunhar Jesus Cristo. É Ele que tem que ser testemunhado. E as pessoas vão no grupo de oração, começam a falar da vida. Ah, minha vida está passando. Vai falar de Deus, irmão. Vai falar de Deus. A única coisa que vai curar é Deus, é Jesus Cristo.
Nós estamos perdendo tempo. Eu já tenho pregado isso. O machado está no pé da árvore. A última trombeta vai ser tocada e você está perdendo tempo falando da sua vida. Ninguém quer saber da sua vida, quer saber da vida de Cristo. É isso que Deus está falando. Olhe para a sua cama, o passado. A cama significa passado, não para querer voltar para lá. Olha a direção. Mas para glorificar a Deus por Ele ter tirado você de lá. Ponto. Eu terminaria a pregação aqui, pronto, vamos orar. Mas Deus, Ele gosta, Deus quer falar conosco. Então Ele está falando na terceira coisa. E Jesus disse, Ele não falou? Pegue, levanta-te. A primeira coisa, pegue o teu leito. A segunda coisa, agora Ele está falando para você, anda. A terceira coisa, Ele está falando para você, anda. Olha o que Ele fala para você, ande. A ordem de Deus para nossas vidas, temos que caminhar em direção a quem? Ao galardão, ao reino de Deus. Ponto. Ele está falando isso, ande. Ande, começa a marchar, vai querer te parar, vão querer te parar, mas continue caminhando, vão colocar pedra no seu caminho, continue caminhando, vão te dar bordoada, continue caminhando, vão querer tirar você dos ministérios, continue caminhando, porque você não nasceu para sofrer, olha só para você ver, aleluia, mas muitos vão querer ver o seu milagre, muitos vão querer ver o seu testemunho, muitos vão querer ser levantados pelo poder da sua oração. É isso que Ele está falando. Agora Ele está falando para você, ande, porque você deixou de ser paralítico, você deixou de ser coxo, você deixou de ser essa pessoa que estava parada no tempo, você deixou que aquelas pessoas te magoassem, você deixou que aquelas pessoas te colocassem pedras no caminho, mas hoje levanta, hoje Deus levanta você e fala, pega o teu leito e anda, vai, anda, porque eu estou te dando a ordem, anda, vai falar de mim, vai testemunhar de mim, vai levar o meu amor, porque você sabe aonde você saiu, você sabe da onde você esteve, e ninguém esteve com você porque você estava sozinho. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, é tremenda aos nossos corações. E vai dizer, quem te curou foi Jesus Cristo, o Nazareno. É isso que você tem que falar. É isso que você tem que falar. Não importa para quem você vai pregar, não importa aonde você vai falar, nós não pregamos religiões, nós pregamos a palavra de Deus, a direção de Deus, o amor de Deus para conosco nesse mundo que está tudo perdido. É isso que nós temos que falar. Mas aquele homem, ele se levantou, pegou o leito e andou. Aquele homem pegou, levantou, pegou o leito e andou. É isso que Deus quer, é isso que Deus faz. Eis que já está curado. Olha que Deus fale para ele, ó. Eis que já está curado. Não peques mais. Não peques mais. Você já foi curado. Seus pecados já foi redimido no madeiro, mas você ainda é pecador. Mas ele está falando, não peques mais. Não peques mais. E aquele homem foi. Primeiro lugar que ele foi pregar foi para quem? Ele poderia pregar para qualquer um, mas ele foi pregar para os judeus. Olha só para quem que ele foi pregar. Somente Jesus cura.
Imagina aquele homem chegando e pregando. Olha, eu estava lá há 38 anos, eu estava sofrendo, eu tinha família, eu tinha pessoas que caminhavam comigo, eu tinha muitos amigos, eu tinha pessoas que comiam no meu prato, bebia na minha casa, fazia isso, eu tinha pessoas que estavam comigo, mas aquelas pessoas me abandonaram, eu fiquei sozinho naquele pórtico, sentado, 38 anos da minha vida, fazendo o que? Aquele sol, aquela chuva, eu não tinha um cobertor direito, eu não tinha nada, mas quando de repente chegou aquele homem, aquele povo todo reparando no olhar direto para aquele tanque, mas aquele homem olhou para mim com aquele olhar de misericórdia e perguntou para mim o que eu queria. Eu falei para ele, eu queria ser curado. E olha a graça acontecendo. E ele falou, tu queres, seja curado, em nome de Jesus. Imagina a graça acontecendo. E depois de ser curado, aquele homem poderia bem ter voltado para a sua casa, ele poderia ir conversar, fazer um churrasco com seus amigos, ele poderia fazer algo diferente, ele poderia ir para uma festa, ele poderia ir para onde que ele quisesse, mas não, ele apenas queria estar próximo de Jesus. Ele só queria isso. Ele passava em frente do templo, ele queria estar dentro do templo. Ele falou, não, eu poderia ir para qualquer lugar, mas não, eu vou lá, porque lá eu sei que Ele está, eu vou glorificar o nome dEle, eu vou testemunhar o nome dEle, eu vou falar dEle, não importa se vai doer, não importa se vai machucar, mas eu vou falar dEle. O mundo, ele quer te oprimir, o mundo, ele quer te calar, mas você tem que abrir a boca, você tem que abrir a boca. E aquele homem, ele só queria isso, e hoje você pode refletir isso ao deitar na sua cama. Hoje você pode falar assim, peraí, o negão lá não está errado não, negão não está errado, sabe por quê? Eu deixei aquelas pessoas me calarem, eu deixei aquelas pessoas me falarem, mas hoje eu falo para você, e vai para o templo e pregue a palavra de Deus, aleluia. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ao invés de voltar para os seus, ele volta a orar, agradecer pela cura. Ele não era samaritano. Começou a agradecer pela a visita de Deus, a hora que foi curado, porque foi o próprio Deus que o curou. Jesus de Nazaré. Não peques mais. Anuncie, fale, aceita o ID de Jesus e vá. Não peques mais, era a ordem de Jesus. Anda. Você já teve um encontro com Deus. Isso é grande, a palavra. Você já teve um encontro com o Senhor. Então não volte para trás. Não volte para trás. Comece uma nova vida. Volte. Não volte para o pecado. Não volte de deixar de falar de Cristo. Volte. Não vai voltar para a escravidão. Não vai voltar para o exílio babilônico. Não vai voltar lá para o Egito. Não. Volte para a palavra de Deus. Volte para ser luz do mundo e sal da terra. Voltar à igreja é um renovo de vida, é um suspiro de vida, não é comprometimento, mas sim você voltar para as obras de Deus, voltar para o ministério de Deus. Olha que eu falei
dons, olha que eu falei de seus talentos, volte para o ministério de Deus. É isso que Deus fala conosco. Meu irmão, faça como este homem, anuncia o que Jesus fez em sua vida. Eu não sei o que você tem passado não, mas eu sei que Deus sabe, Ele sabe. Não tenha vergonha de contar o seu milagre para os outros. Não tenha vergonha. Betesda foi apenas uma passagem. Betesda só foi apenas uma passagem de Jesus. Só foi uma passagem de Jesus. Jesus passou por ali porque ele tinha uma obra a fazer. Curar aquele homem que estava há 38 anos, paralítico, esperando a graça acontecer. E Jesus queria mostrar para aquele povo quem ele era. O que ele faz. O que ele vai continuar fazendo. Jesus, ele curava a todos que vinham ao seu encontro, mas ali ele foi ao encontro para poder curar. Não importa o tamanho da sua enfermidade, não importa o tamanho dos seus problemas, não importa o que você tem passado, o que você está passando, não importa nada para Jesus. Essa noite você pode entregar a Ele essa graça e falar: Senhor, cura, cura, porque o Senhor tem o poder de curar. Então faça em mim um novo homem, uma nova mulher, um novo ser no teu poder santo, Pai. Por isso, fale com Ele, vai falando com Ele através das suas palavras, porque Ele é a fonte de água viva. É Ele que vai te saciar a sede, é Ele que vai saciar sua fome, é Ele que vai te dar de comer, de beber, Ele que vai te dar de vestir, é Ele que vai fazer pouca em muito no seu pedido, porque você acha que está pedindo demais. Às vezes, isso que você está pedindo é muito pouco para Ele alcançar a graça e mandar para você. Peça mais. Eu já contei histórias aqui falando de Deus. O tanque de Betesda não é cura. Não é lá que vai ser a cura. Muitas pessoas estão procurando um tanque por aí nas igrejas. Muitas pessoas estão procurando em grupo de oração um tanque de Betesda para chegar lá, pular, tomar banho, ficar na piscina. Tá achando que tá na onde? Não. Grupo de oração é cura em Cristo Jesus. É o centro de todas as coisas. Vai ouvir a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo tocar em você, deixa a graça acontecer em você, porque Jesus curou esse paralítico, Jesus curou aquela prostituta, mas hoje Ele quer curar você. Ele quer curar você. Qual é a sua enfermidade? O que você vai apresentar para Deus essa noite, a hora que você deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro? O que você vai entregar para Ele? Falar para Ele: Senhor, ó, esse leito não é meu. Esse aqui, ó, o Senhor pode levar em nome de Jesus. É isso que Ele está falando. Diz para Deus te curar. É isso que eu lhe entrego hoje, essa pregação, em nome de Jesus. E eu quero rezar por você assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, porque é seu o reino e a glória para todos sempre. Amém. Amém?
Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa nessa noite de sexta-feira e que você possa receber essa graça que foi a palavra de Deus em seu coração. Tudo isso eu lhe entrego em nome de Jesus e que assim seja. Amém.